paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. E estamos em mais um momento de oração. Sem perda de tempo, peço que você deixe o seu like, isso vai nos ajudar bastante. Deixe seu comentário, comente o que você está achando do vídeo, comente o seu pedido de oração e comente o seu testemunho do que Deus fez na tua vida através dessas orações, porque eu creio que Deus está operando um milagre. Peço também que você nos ajude compartilhando para que o nosso canal venha crescer e a palavra de Deus venha chegar em mais pessoas e que mais pessoas venham receber oração também e venham ter acesso à palavra de Deus, né? E sem perca de tempo, vamos meditar no texto antes da gente fazer a oração. E o texto que a gente vamos meditar é Mateus capítulo 9, do versículo 9 em diante, que vai dizer assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pessoal, essa passagem que a gente leu, a gente vê o Mateus sendo chamado. Foi assim que o Mateus foi chamado. Simplesmente Jesus passou por ele, viu ele sentado e falou: Segue-me. Aí ele pegou, levantou e o seguiu. Depois que Jesus chamou o Mateus e o Mateus o seguiu, a gente vê que Jesus ele foi almoçar e chegou ali e sentou com ele para almoçar junto com ele. O texto aqui vai relatar que foi os publicanos e pecadores. E a gente vê aqui, irmãos, que publicanos eram aquelas pessoas da época que eram cobradores de impostos. E o povo judeu tinha como traidores esses pessoal que era publicano. E por quê? Porque o publicano naquela época era um judeu que cobrava imposto dos outros judeus para Roma. Aí por isso eles eram considerados como traidores. A pessoa eles cobravam o imposto para aquele estado que estava oprimindo eles, para aquele país que estava oprimindo eles, que era Roma. Então, por isso que eram chamados traidores. E pecadores eram pessoas normais, que não eram fariseus, né? Porque como a gente viu aqui no texto, os fariseus, eles não se achavam pecadores, eles se achavam que eles eram os mais perfeitos. Ou seja, pecadores ali era quem não seguia a lei dos fariseus, quem não seguia os mandamentos deles e tal. Por causa que a gente vê aqui do jeito que eles abordaram os discípulos de Jesus. Eles perguntou: por que o seu mestre ele senta com publicanos e pecadores, como se eles também não fossem pecadores, né? Mas sabemos que todos somos pecadores e eles também. E eles eram até piores, porque eles eram os mais pecadores que tinha na época e se consideravam santos, sem pecados. Então a gente vê Jesus respondendo, depois que ouviu o que eles falaram, Jesus veio deixando bem claro que quem necessita de médicos não é os sãos, e sim os doentes. E depois ele deixou claro que misericórdia ele quer e não sacrifício, e deixou um convite, ele deixou um aviso também, que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento e não chamar os justos. E a pergunta que eu quero deixar nessa reflexão, a pergunta que eu quero deixar nesse momento de oração, irmãos, é: como vai a sua saúde? Como vai a sua saúde? Como você vai de saúde? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Porque como disse aqui o Senhor Jesus, que não necessita de médico os sãos, e sim o doente. Ou seja, ele está dizendo que ele é o médico que veio socorrer os doentes. E eu e você que somos esses doentes. Você pode pensar assim: mas eu não sou doente, eu já passei no médico semana passada, ou eu passei no posto ontem, ou semana passada, ou mês passado, fiz um check-up geral e o médico não apontou nada, não falou nada, fez todos os exames saíram tudo 100%, não estou doente. Mas a pergunta que eu faço é:
E a sua saúde espiritual, como é que tá? Sua saúde espiritual, como é que tá ela? Ela tá em dia? Ela tá tratada? Como tá as feridas da sua alma? Talvez você adquiriu uma ferida na alma pelo relacionamento, um relacionamento que você se frustrou, uma traição de uma esposa ou de um marido, ou de um namorado, uma namorada, uma traição de um amigo, que é ruim também, e deixou uma ferida na alma. Às vezes você se frustrou no trabalho, com alguma coisa, com seu chefe, ou se frustrou com algum companheiro de serviço também, ou se frustrou na escola, se frustrou em algum lugar que deixou uma ferida, ou você se frustrou lá no passado, há anos atrás, que tem umas feridas que nem o tempo cicatriza, nem o tempo faz sarar, nem o tempo faz ela ir embora. E como andam essas feridas? Como que tá essas suas feridas? Porque você pode estar bem fisicamente, sua saúde física, opa, tudo ok. Mas como é que tá a tua saúde espiritual? Há um tempo atrás, irmãos, quando eu estava com muitas feridas na minha alma, quando eu estava prestes a querer tirar minha própria vida, porque estava faltando isso aqui para eu querer tirar minha própria vida, quando eu estava com a minha alma ferida, com a minha alma batida, com a minha saúde espiritual em estado grave, teve um que chegou e me sarou. Teve um que chegou e me resgatou e me curou. E é esse que está chamando os pecadores ao arrependimento. Porque além do Senhor Jesus, Ele sará essas feridas sentimentais, essas feridas da alma, essas feridas de frustração, essas feridas que médico nenhum vai poder tratar, psicólogo nenhum vai poder tratar. Além dele sarar essas feridas que homem nenhum pode tratar, pode te ajudar, pode te consolar, pode te curar. Homem nenhum pode fazer isso. Além de Jesus te curar disso daí, Ele também cura de uma outra doença que a humanidade tem, que já nasce com ela desde o Adão, doença essa que nenhum homem pode curar, nenhuma medicina pode dar conta, nem o médico mais estudado do mundo pode conseguir resolver o problema dessa enfermidade espiritual. E essa enfermidade que eu estou falando é o pecado. Somente o Senhor Jesus pode nos curar e nos lavar desse mundo pecaminoso e da nossa natureza pecaminosa. E é simples isso, basta eu abrir o meu coração para Ele, deixar Ele fazer morada no meu coração e deixar que Ele venha tratando essas feridas que não tem cura, que já passou anos e anos e você não consegue esquecer, essas feridas que você faz alguma coisa de errado também, já fica se castigando, se culpando. Jesus é aquele que cura essas feridas. E hoje Ele vem chamando os pecadores ao arrependimento. Se você se considera um pecador, Jesus te chama hoje. Mas agora, se você não se considera pecador, se você acha que você é o certinho, se você acha que você já é o justo, como eram os fariseus ali da época, se você acha isso, então, cara, boa sorte no tribunal de Deus. Porque Deus, no tribunal dele, Ele vai agir sem misericórdia. Ele não vai agir com misericórdia no tribunal, porque Deus, Ele é justo. Mas agora, se você se considera como um pecador, Jesus te chama hoje ao arrependimento, amém? Fica essa palavra, fica essa reflexão. E lembre-se, o único que pode tratar essa ferida na sua alma, essa ferida no seu íntimo, que o tempo não pode, você já está há mais de 10 anos com isso na mente, com essa dor na sua alma e não consegue curar e não consegue passar. Saiba que só tem um que vai curar isso, e esse é Jesus. Então fica com essa palavra, reflita nisso, pensa em qual a situação que você está passando, espiritualmente falando, qual é a dor na alma que você está sentindo, e entregue para Jesus, e você vai ver o resultado. Depois você comenta o que Deus fez na sua vida, amém? Agora vamos orar. Deus maravilhoso, Deus querido, Deus santo, louvado e engrandecido para todos sempre seja o seu santo nome, meu Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos permitiu acordar, Pai. Mais um dia que a gente acordou respirando, Pai, com vida, pois tem gente que não acordou, Pai. Tem gente que não alcançou a Tua salvação também e não teve alguma oportunidade, Pai.
ou na verdade não aproveitou, Pai, as oportunidades que o Senhor sempre veio dando, Pai. E desde já, Senhor, eu quero rogar por essa pessoa, Pai. Eu quero pedir por essa pessoa, Pai, que está com essas feridas na alma, Pai, em que o tempo não deu conta de curar, Pai. Porque como diz, Pai, muitas pessoas dizem que só o tempo pode sarar algumas feridas, mas tem feridas que o tempo não sara, Pai. Que o tempo só faz com que elas venham cicatrizando, mas continua dolorida. Mas somente o Senhor é aquele que sara todas as feridas da alma, Pai. Somente o Senhor, Jesus, é aquele que cura toda enfermidade espiritual, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que é o médico dos médicos, que vai além da onde a medicina pode chegar, Pai. Então eu peço que o Senhor venha visitando o íntimo de cada pessoa que está ouvindo essa oração, Pai. Eu não sei, Pai, qual é a tristeza que ela está passando, Pai. Eu não sei qual é a situação, não sei qual é o problema, Pai. Eu não sei qual é a ferida, Pai, que está na alma dessa pessoa, Pai. Mas eu peço que o Senhor, Pai, venha tocando no íntimo, Pai, resgatando, Pai, sarando, Pai. Venha tratando essas feridas, Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor fez comigo, Pai. Eu peço que o Senhor venha tratando a cada um deles que está ouvindo essa mensagem, Pai. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus. Não posso, Pai, deixar de pedir, Pai, que o Senhor venha resplandecendo a Tua luz nesse lar, Pai. Na vida dessa pessoa, Pai, que abriu esse vídeo, essa oração e está ouvindo e crendo que o Senhor está curando ela, Pai. Que o Senhor venha resplandecer a Tua luz, Pai. Habita no coração dessa pessoa, Pai. Peço que o Senhor venha limpando esse coração, Pai. Vem sarando esse coração, Pai. Vem curando essa alma batida, Pai. E eu peço, Pai, que o Senhor venha restaurando essa família, meu Deus. Restaure esse casamento também, Senhor. Esse casamento que está cheio de feridas, somente o Senhor pode restaurar, meu Pai. Oh, Deus querido, aquele que está enfermo, Pai, fisicamente, Pai, com doenças incuráveis, Pai. Para o Senhor não é nada, meu Deus. Para o Senhor essas doenças não são nada, Pai. Então eu peço que o Senhor venha visitando a cada um desses que está ouvindo, Pai. Que o Senhor venha repreendendo e lançando fora essas enfermidades, Pai. Toca, Pai, na saúde dessa pessoa que está ouvindo, Pai. Mediante a fé dela, cura ela, meu Deus. Visita os ossos, Pai. Vem visitando, Pai, essas dores de cabeça, Pai. Essa dor nas vistas, meu Pai. Visita, Senhor. Vem curando, Pai, mostrando que o Senhor é o Deus do impossível, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. Visita, Pai. Vem visitando esse rapaz que está viciado também, Pai. Que quer largar esse vício e não consegue, Pai. Somente o Senhor, Pai, pode fazer com que ele pare. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha fazendo de uma forma sobrenatural, Pai. Venha agindo com o sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, meu Deus. E eu rogo, Pai, ao Senhor, e crendo que o Senhor está curando, Pai, essas pessoas, Pai. Crendo que o Senhor está curando essas almas abatidas, Pai. Crendo que o Senhor está trazendo consolo, Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, Pai. Eu oro, agradeço a Ti, Pai. Agradeço por o Senhor me curar, agradeço por o Senhor estar curando essa pessoa. Agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. E em nome de Jesus, é o que eu te peço, crendo que o Senhor nos ouviu e vai responder a cada pedido de oração feito nesse momento. Amém. Mais uma vez eu quero pedir para você que assistiu esse vídeo até o final, creia que o Senhor Jesus ele pode curar essa dor que você está sentindo, essa enfermidade espiritual, essa enfermidade na sua alma que o médico não pode resolver, o psicólogo não pode resolver. Creia que Jesus resolve e creia que Ele está indo de encontro a você agora. Desde já peço para você que deixe o seu like, nos ajude deixando sua curtida, não custa nada para você, mas vai nos ajudar bastante. Peço também que você deixe seu comentário, comenta você que abriu o coração para Jesus e deixou Ele curar suas feridas, comenta aí depois o que Ele fez na tua vida para encorajar outras pessoas e também compartilhe para que essa palavra venha chegar até outras pessoas e elas venham ser curadas também em nome de Jesus. Amém? Agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.